Muito bom dia, meus amigos. É um prazer estar de volta aqui com vocês para falar hoje um pouco mais sobre a equação de terceiro grau, assunto que já foi abordado pelo professor Santos Souza, e eu vou apenas trazer um acréscimo de algo interessante que surgiu a respeito desse assunto. Bom, antes de mais nada, eu chamo a sua atenção o seguinte: a equação de segundo grau, a fórmula chamada fórmula de Bhaskara, já se tinha conhecimento dela em 1700 a.C., na Babilônia. A de terceiro grau só surgiu algo a respeito dela em 1500 depois de Cristo. A respeito disso tem uma controvérsia quanto ao autor, uns dizem que foi Cardano, mas na verdade quem registrou em livro foi Scipione. Ora, isso aqui dá um hiato de 3.200 anos sem nada surgir a respeito de uma resolução de equação de terceiro grau. E, para piorar, posteriormente surgiu demonstrações de que não há como ter fórmulas de equações acima de grau 4, digamos assim. Bom, quem quiser saber mais sobre esse assunto, eu sugiro que procure no livro, esse livro acho que está em PDF na internet, Meu Professor de Matemática, de Elon Lages Lima, logo no início do livro. Quem quiser saber mais sobre o assunto é só ir lá e pesquisar, que você vai encontrar material bastante rico. O que me motivou para a aula de hoje é justamente mostrar para você um método de um brasileiro, do professor Carlos Augusto, o Gugu, que encontrou eu diria uma resolução interessante sobre a equação de terceiro grau. Quando você se depara com uma equação de terceiro grau, a primeira coisa que você deve observar é isso aqui: se você tem alguma informação privilegiada. O que seria uma informação privilegiada? Todo mundo sabe que se eu tenho uma equação como essa aqui, 2x cubo menos 7x2 mais 4x mais 4 igual a zero, as possíveis raízes reais dessa equação são os divisores de 2, ou seja, mais ou menos 2 e mais ou menos 1. No caso aqui, o 2 é a raiz. Se a gente substituir 2 aqui, a gente vai ver que isso aqui está nulo. E aí o que se faz? A gente divide, ou por Ruffini, ou pelo método da chave, pelo método que você quiser, divide o polinômio por x menos 2 e você de terceiro passa a ter uma de segundo grau. E aí, tudo é festa. Isso aqui é ter uma informação privilegiada. Outro exemplo de informação privilegiada: se você tem uma equação como essa, o cara te avisa que a soma de duas raízes é 1, você vê por Girard que a soma de 3 é 6. Logo, se a soma de 2 é 1 e a soma de 3 é 6, é porque uma delas é 5. Isso também é uma informação privilegiada. E tem outras aí, mais dizendo que a raiz está em PA e coisas do gênero. Tá, e quando você não sabe nada sobre a equação? Aí, meu amigo, só tem um jeito: você tem que apelar para a fórmula de Cardano ou pela fórmula do Gugu, que eu vou mostrar aqui nessa aula de hoje. Uma coisa que você precisa saber da equação de terceiro grau é que o número de raízes reais dela é um número ímpar. Ou ela tem uma raiz real, ou ela tem 3. Porque se tiver uma, as outras duas serão complexas, tá certo? Essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção. Eu aqui em seguida apresento a fórmula de Cardano, que a gente olhando com assim dá até susto, né? Realmente ela é um tanto quanto complexa. E tem uma coisa que, tanto na fórmula de Cardano quanto na fórmula de Gugu, que nós vamos ver mais à frente, a equação tem que estar nesse formato aqui, x cubo mais px mais q igual a zero. Como assim nesse formato aqui? Não pode ter o termo de segundo grau. O termo de segundo grau ele não pode ter, para você aplicar tanto Cardano quanto Gugu. Aí você vai dizer: poxa, mas então eu estou aí engessado? Não, fique tranquilo, porque há um artifício matemático bastante simples, que eu vou mostrar também posteriormente, que faz com que uma de terceiro grau completa, né, onde tem o termo x ao quadrado, passe a não ter, usando esse artifício. Isso aí eu vou mostrar depois com calma.
Esse é o menor dos nossos problemas. Mas então, voltando aqui, ó, fórmula de Cardano. Repare, ó, raiz cúbica de tudo isso aqui, onde Q é o termo independente e P é o coeficiente X. Depois aparece um alfa aqui, um alfa ao quadrado. O que vem a ser esse alfa e esse alfa ao quadrado? Aqui aparece alfa ao quadrado e alfa. É o seguinte, toda equação de grau 3 para cima, você tem que levar em consideração que calcular a sua raiz quarta ou sua raiz cúbica não é a mesma coisa do que resolver a equação x à quarta ou x ao cubo. Como assim? Se você tem uma situação como essa, ó, repare aqui. Quanto é a raiz quarta de 16? A raiz quarta de 16 é 2. Mas x à quarta igual a 16 é só o 2? Não. Quando eu resolvo essa equação aqui, x à quarta igual a 16, no campo dos complexos, eu tenho 2 menos 2, 2i e menos 2i. Por que ficou assim? Porque eu peguei esse 2, que é a raiz quarta de 16, e multipliquei, preste bem atenção, pelas raízes quartas da unidade. As raízes quartas da unidade são essas aqui, ó. 1, menos 1, raiz quadrada de menos 1 e menos raiz quadrada de menos 1. Então eu achei esse 2, que é a raiz quarta de 16, e multipliquei por todos esses valores aqui, por 1, por menos 1, pela raiz quadrada de menos 1, e por menos a raiz quadrada de menos 1, que é o i, né? No caso é o i. Então isso é o procedimento natural de quando você está numa equação de grau maior do que 2. Voltando aqui, ó, quem são as raízes cúbicas de 1? No real é só 1, mas quando eu resolvo a equação x ao cubo igual a 1, eu tenho o 1 e tenho mais esses dois números aqui, ó. Menos meio mais raiz de 3 sobre 2i e menos meio menos raiz de 3 sobre 2i. Só que esse é o quadrado desse. Se eu levar isso aqui ao quadrado, eu encontro isso. Então a gente chama de alfa ao quadrado para ficar um parâmetro só. Então, amigo, o surgimento desse alfa e esse alfa ao quadrado aqui é exatamente devido a isso. Depois nós vamos mostrar, na hora que eu for resolver a equação pelo método do Gugu, eu vou mostrar com mais detalhes a aplicação desse alfa e desse alfa ao quadrado. Então você já sabe que vai ter que aplicar, tá bom? Ok, então, um exemplo de equação que você pode resolver por Cardano seria isso aqui, ó. Eu coloquei só o início da história. Quem quiser continuar, é só mandar. Ó, x cubo mais 5x mais 8. Não tem informação privilegiada nenhuma. Os divisores de 8, 1, 2, 4, positivo e negativo, não, nenhum deles anula esse negócio aqui. Então, amigo, já viu que tem que partir para Cardano. Ou para Gugu, que é o objetivo desse assunto. Eu espero que você, quem já assistiu, assista a aula da professora Priscila Guest, que ela vai mostrar a inspiração do Gugu para esse método dele. O Gugu é um professor do IMPA, ele tinha 14 anos de idade quando ele surgiu com esse método, apresentou no IMPA, não deram muita bola, e o tempo passou e depois o Elon Lages Lima, ele coloca que merecia ter dado atenção maior desde a apresentação, mas depois ele se penitenciou, vamos dizer assim, e deu o valor ao método. Então assista a aula da professora para a gente poder prosseguir com o nosso assunto. Quem já assistiu, melhor ainda, tá certo? Que aí você vai ver onde o Gugu busca a inspiração para esse novo método de resolução de terceiro grau.